Amado, Jesus fez duas declarações sobre o amor ao próximo. A primeira, enquanto ele contava essa parábola do bom samaritano. E a segunda, ele vai falar em João 13, que daqui a pouco a gente vai ler esse texto. Quando Jesus estava lhe dando as suas últimas instruções aos discípulos, antes dele ser traído e dele ser preso ali no Getsêmani. Se você for ver o Evangelho de João, a partir do capítulo 13, ali começa as últimas instruções de Jesus, até que ele seja traído, né, ali por Judas Iscariotes, e ele seja preso e morto. Então Jesus deu essas duas declarações. João vai dizer também, lá em 1 João 4:20, que aquele que diz que ama a Deus, mas aborrece o seu irmão, ou seja, não gosta, tem inimizade com o seu irmão, na verdade é um mentiroso. É uma mentirosa. Então isso falou muito forte ao meu coração essa semana, porque 1 João 4 diz isso com todas as letras. Se alguém diz, eu amo a Deus, e aborrece ao seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É essa declaração que João faz nessa carta. E o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o amor é mais importante do que o conhecimento. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1, Paulo vai trabalhar essa questão. Nós estávamos estudando Romanos capítulo 13, que nós já encerramos, e ele falou sobre as carnes, né? 14, sobre as carnes, as comidas sacrificadas a ídolos. E nesse meio, ele vai fazer uma conexão. Esse capítulo de Romanos, ele tem uma conexão direta com 1 Coríntios 8. E aí ele vai dizer o seguinte, né? Que o conhecimento, ele ensoberbece, mas o amor edifica. E por que Paulo falou isso? Ele falou isso porque não adianta você ter conhecimento do que fazer e do que não fazer, você ter todo o conhecimento da palavra de Deus, mas você não praticar essa palavra, mas você não colocar em prática o que você está aprendendo nas Escrituras. Então Paulo vai dizer para aquele povo, né, cuidado, que não basta só você ter o conhecimento, porque na verdade o mais importante é o amor. Aí nós vamos ver também 1 Coríntios 13, Paulo trabalhando novamente essa questão do amor com muita intensidade. Ele vai dizer, se ainda que eu tivesse o dom de falar línguas, ainda que eu tivesse todos os dons, falasse a língua dos anjos, mas se não tiver amor, nada disso me vale, nada disso me aproveita. Então, amados, por que é que nós temos tantos problemas no nosso meio? No meio cristão, principalmente. Não era para ter, mas tem tensões desse tipo, né? Porque a gente ainda não sabe amar. Se nós soubéssemos amar, nós não iríamos perder tempo, gastar tempo criticando a vida do outro. Nós não iríamos perder tempo com indiferença com as pessoas, demonstrando indiferença com o seu irmão. Então por que isso? Porque falta amor. Quando você se torna uma pessoa totalmente crítica, quando você se torna uma pessoa extremamente ranzinza, que fala de todo mundo, que se importa com a vida de todo mundo, mas você não olha para si mesmo, você está demonstrando o quê? Falta de amor. Falta de amor. Então, amados, amar ao próximo como a si mesmo é fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem por você. Amar o próximo como a si mesmo é você se colocar no lugar do outro, é ter empatia, é lembrar-se do que a sua atitude para com o outro não é boa, assim como você não gostaria que a atitude do outro também em relação a você fosse aquela. E é por isso que o Senhor,
ele vai falar conosco nesta noite sobre o amor. E a parábola que o Senhor colocou no meu coração para a gente ler é essa parábola de Lucas 10. Você já está com a Bíblia aberta? Então vamos ler. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondestes bem, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo-o sobre a cavalgadura. Levou-o para uma estalagem, cuidou dele, e partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que mais gastardes, eu te pagarei quando voltar. Quando, pois, destes... Aliás, isso aqui é Jesus que pergunta para o mestre da lei lá. O versículo 36. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Então, amados, aqui Jesus deu uma grande lição, né, sobre o amor. As parábolas são histórias. Eu acho interessante que às vezes as pessoas questionam. Falam assim: ah, mas isso é uma parábola, isso não existiu. Quem lhe garante que não existiu? Quando Jesus conta uma ilustração, ele está se referindo às coisas do seu tempo, às coisas que ele viveu, que ele viu. Então, para não citar o nome de pessoas, ele conta em forma de parábolas. Isso não tira o valor da palavra. Porque muitos teólogos ficam afirmando: ah, mas isso é uma parábola. Principalmente Lucas 16, que fala a respeito do inferno, a respeito do que vai para a perdição e daquele que é salvo. Muitos querem justificar que aquilo não tem nada a ver porque é uma parábola. Não tem nada a ver é você desprezar parte das escrituras sagradas, achando que não faz sentido, mas faz sentido sim. Uma história como essas, ela está ilustrando para nós a falta de amor das pessoas. E principalmente a falta de amor da Igreja de Cristo. Da Igreja de Cristo. Porque, irmãos, observe nessa história que de quem mais se esperava o socorro não veio. Não veio. Os religiosos que passaram ali, quem foram? Um sacerdote, um conhecedor da palavra, né? Seria um pastor, um presbítero, um apóstolo. Passou ali, deu a volta. Depois, quem foi que veio? Um levita. Aqueles que, né, na Bíblia lá a gente sabe que no Antigo Testamento levita eram os da tribo de Levi. Mas hoje nós costumamos chamar de levita os cantores. Aqueles que louvam, aqueles que estão aqui. Que eram para ser pessoas mais piedosas, foram as que menos se importaram. Passaram de largo. Não deram a mínima. E quem foi que deu a mínima aqui? Foi um samaritano. Uma pessoa que era do povo de Israel, mas por causa da divisão do reino do norte e reino do sul, era desprezado. Mas por que aquele homem ajudou? Porque havia amor no seu coração. Havia um amor interiorizado dentro dele, o amor que vem do trono de Deus. É isso que o pastor Davi falou ontem no culto Maria aos pés da cruz. Ele falou que há salvação até em outras religiões. Talvez você se choque com isso, mas o que o pastor Davi falou foi isso.
Deus pode salvar qualquer pessoa que estiver fora da igreja evangélica hoje, por causa da fé, do arrependimento que ela deposita em Jesus Cristo. Mas, uma vez que aquela pessoa é salva, ela precisa entender que não se trata de igreja, mas ela precisa se arrepender das suas más obras e sair de dentro de um culto pagão e ir para um lugar que cultua somente ao Senhor. Ah, pastor, então quer dizer que eles têm que vir para a igreja evangélica? A princípio, sim. Porque igreja evangélica significa igreja que prega o evangelho de Cristo. Mas isso não significa que estar dentro de uma igreja evangélica, você está seguro. Porque levantar a mão para Cristo é o princípio de uma jornada. É o começo. Eu falei isso ontem na abertura do culto. É como um casamento, quando é muito bonita a cerimônia de casamento, mas é o começo. Vai viver os dois ali, tem chão pela frente. Tem coisas, tem dificuldades, tem coisas para se descobrir. E aí é onde você precisa ser tolerante, amar. Então é nesse sentido que o pastor Davi falou ontem. Não é que, então quer dizer que eu vou ficar em religião A, B, C e eu posso continuar lá que eu sou salvo. Se você tem o entendimento da salvação, se está dentro de um culto idólatra, sai. Mas permaneça na sua fé e no seu amor a Cristo Jesus. Se arrependa. Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é isso, é mudança de atitude. Então, na Bíblia, quando se fala de amor, irmãos, não é só conversa. Amor não é só palavra. Como diz Hernandes Dias Lopes, amor não é verbo, é verba. Amor é prática, é você ajudar, é abençoar o irmão que precisa. O amor é prático. Se for preciso você abençoar uma pessoa, como fez esse samaritano, tiver condições, põe a mão no bolso, ajuda. Isso é amor prático. Visita uma pessoa. Vai na casa daquele que está fraco na fé. Ao invés de criticar porque ele não está vindo para o culto, porque ela não está vindo para o culto, liga, vai atrás. Isso não é só trabalho pastoral, é trabalho de quem ama, é trabalho da igreja, é trabalho de quem ama, de quem entende o amor de Cristo. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 2. Vamos ler o 14 para a gente entender o contexto. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e se não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá disso? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. Então, amados, a vida só tem sentido quando nós fazemos dela o propósito de abençoar o outro. Nós não podemos viver uma vida egoísta centrada em nós mesmos. Quando criança, a criança tem um ego muito elevado. A gente nasce com esse instinto de que o mundo gira ao nosso redor. Tudo é para nós, é meu, é eu. Mas, na verdade, nós temos que aprender no decorrer da vida, principalmente com a palavra de Deus, que é a fonte certa, a fonte de onde brota toda a verdade e a vida. Precisamos aprender a amar, a se desprender do nosso eu e abençoar o outro. E olhar para o outro. Agora nós vamos ler João 13, 34 e 35. Volte um pouco aí. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Amém? Então, Jesus está dizendo o que aqui, irmãos? Ele está citando aqui, ele está fazendo uma releitura de Levítico 19, versículo 18. Porque esse mandamento foi dado em Levíticos. Diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Aí Jesus vem e ele diz isso. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós. Então você pode pensar, mas esse mandamento não é novo.
é novo no sentido de que Cristo praticou. Ele não está falando de algo fora dele. Ele não está falando somente teoria, ele está falando prática. É fácil ser cristão de teoria. É fácil ser pessoa que é cheio de teoria. Mas eu quero ver ser cristão na prática. Não sou eu que quero ver. Deus quer ver e quer que nós sejamos cristãos na prática. Que exercita, que põe em prática este amor. Então Jesus, ele nos amou, amado, com esse amor eterno. Se você perguntar assim, como é que Deus me ama? Como que Jesus pode me amar? Ele nos amou com um amor eterno, sabe? Um amor que não acaba. Com um amor perseverante. Um amor que é insistente. Jesus não deixa ninguém, irmão, no meio do caminho. Jesus, aquele samaritano, é a imagem de Jesus que vem e levanta. Que vem e dá a mão. Que gasta dos seus bens, que está disposto a gastar tempo para abençoar o outro. Jesus nos amou com esse amor sacrificial, quando se entregou na cruz. Quem é que foi esbofeteado? Quem é que foi humilhado? Quem é que sofreu a maior vergonha por causa de pessoas más como nós? Jesus. Isso é amor sacrificial. Isso é um amor santificador. O amor santificador, ele nos ama com esse amor também. Porque ele quer, ele nos repreende. Cada dia a palavra de Deus, ela vem para que nós também nos santifiquemos. Para que nós tenhamos comunhão uns com os outros e nós possamos desenvolver o amor real que é apregoado na Bíblia. Nós precisamos olhar para Jesus. Não há outra fonte. Não adianta você olhar para Confúcio, não adianta você olhar para Buda, não adianta você olhar para Maomé. Você só terá um exemplo perfeito de amor em Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, amado. Amado, vamos pensar aí um pouco quanto Jesus nos amou. O Deus que se fez homem. Filipenses 2 fala de negação. Alguém poderoso, alguém sublime, alguém dos quais nós não teríamos nem capacidade de chegar e desatar a correia dos pés dele. Como um dos apóstolos falou, nem condições nós teríamos. E esse homem se humilhou. E por que no nosso meio há tantas pessoas de cabeça erguida, nariz empinado, que não se dá bem com o outro, que não fala com o outro? Por que isso, irmãos? Por que essa falta de amor tão grande? Nós somos desafiados com essa palavra. Isso aqui é um desafio para nós. Porque aquilo que Jesus suportou não foi pouca coisa. Mas nós suportamos pouco demais, irmãos. Basta um olhar que você não gostou, uma atitude. Basta você saber que alguém falou algo de você. O seu mundo vem abaixo. Pelo amor de Deus. Se você sabe quem é em Cristo Jesus, não pague o mal com o mal. Não te vingarás, como fala lá em Levíticos. Paga o mal, paga aquilo que foi contra você, aquela seta que veio contra você, paga com amor. Retribui com amor. Quando nós falamos de amar, é fácil a gente pensar nas pessoas do nosso convívio e dizer, mas eu amo. Será que a gente ama, irmãos? Porque amar quem está perto, quem é filho, quem é mãe, quem é pai, irmão, isso é fácil. Agora, você amar alguém que te despreza, alguém que não corresponde ao amor que você dedica para ele ou para ela, é difícil. Você já experimentou, ao invés de reagir com maledicência contra quem falou de você, comprar um simples presente, ir na casa dessa pessoa e dizer, hoje eu vim te visitar, né? Hoje eu trouxe isso aqui para você. Presentear alguém. É difícil, irmãos. Eu sei que é difícil viver isso. Sempre que eu prego sobre amor, é um desafio para mim, porque não é fácil. Mas o desafio do Senhor para nós é esse. Não é só um desafio,
é um mandamento. Porque desafio, você pode dizer, eu não vou entrar nesse desafio. Mas Jesus falou, novo mandamento vos dou. É mandamento. Mandamento é para ser cumprido. Amém? Pense aí, como é que você tem tratado até mesmo os seus dentro de casa. Até dentro de casa. Tem gente, o mundo está tão sedento de amor, o mundo está tão estranho, que até dentro de casa, que é um lugar onde deveria jorrar essa fonte de amor, não está tendo mais isso. Desrespeito. Esposo desrespeita a esposa e vice-versa. Filhos que não respeitam mais pais, não obedecem. É um desrespeito total, isso é falta de amor. É falta de amor, de temor, é falta de observar a palavra de Deus. Não vale a pena, não adianta eu saber toda essa teoria e não praticar no meu dia a dia. Eu estou lendo um livro muito bom, né? Que eu ganhei no meu aniversário. A Ellen me presenteou com esse livro. Extraordinária Unção, do Luiz Hermínio. E enquanto eu pregava essa palavra, eu lembrei de uma passagem que eu li nesse livro. E eu coloquei aqui para compartilhar com vocês, né? Porque justamente essa semana, o Senhor falou comigo enquanto eu estava indo ao médico, e eu fui lendo esse livro dentro do ônibus, e essa palavra falou comigo. Talvez nós já aprendemos a profetizar, a pregar, a ensinar, a evangelizar, mas será que nós já aprendemos a amar? É uma pergunta que ele faz. Talvez nós já aprendemos tudo isso, mas e amar? Será que nós já aprendemos? Será que nós somente estamos amando o nosso pequeno ciclo de amizade ali? Só estamos tendo comunhão com poucas pessoas ali? Se na verdade nós precisamos amar a todos? Isso é dever de todos, irmãos. Então não adianta também você olhar e dizer, tá vendo? As pessoas não agem assim comigo, mas você também não tem agido dessa forma, ou tem? Não é? Relacionamento, amor, né? Lembra de uma novela que teve, Amor com Amor se Paga? Bem antiga, né? Acho que lá dos anos 80, acho que alguns aqui nem lembram. Sou eu que já sou mais arcaico, né? Amor com amor se paga. É amando que você também é amado. Se você só busca inimizade, se você só critica, se você só se afasta, se você, tudo para você, ninguém presta para você, só você que é o bonzão, vai viver só. Vai viver só, é simples. Foi uma escolha que você fez. Ninguém presta, eu sou bom, então eu vou viver só. E nós sabemos que a principal característica do cristão é amar os outros como Cristo nos ama. Essa é a principal característica. Embora haja outras características visíveis, a fé de um cristão, a disponibilidade para o trabalho, a oração, né, o temor a Deus, há outras características. Uma vida de oração, mas a principal é o amor. E deixa eu te falar, Deus vai colocar, principalmente nesses dias, porque se Deus falou comigo, isso vai acontecer, se não já aconteceu com você. Pessoas difíceis na tua vida, para você aprender a amar. E às vezes você também vai ser uma pessoa difícil na vida de outra pessoa, para aquela pessoa aprender a amar. Porque, irmão, às vezes você fala, nossa, fulano de tal é tão difícil de lidar e você é fácil. Ah, tadinho, né, de nós, como eu sou fácil de lidar. Ninguém é fácil, irmão. Ninguém. Você olha para você e você acha que você é tão bonzinho, tão boa. Ninguém é fácil de se lidar. Então é fácil você dizer que o outro é difícil, quando você também é osso duro de roer. Então, amados, ainda que essas pessoas não correspondam ao seu amor, esse amor vai servir para te aperfeiçoar, para você viver na glória, para mim viver na glória. Esse amor vai nos aperfeiçoar. Você não perde nada em amar a quem não te ama. Você acha que está perdendo, que está sendo bobo, boba, mas você está sendo cristão. Você está demonstrando a verdadeira religião quando você ama o outro. Essa é a verdadeira religião. Esse amor vai fazer com que
esse amor que brota, que emana de dentro de nós, vai fazer com que a gente cuide um do outro, para que a gente seja bênção para o outro. Quem não ama não consegue ser bênção para os outros, porque vive uma vida egoísta, vive para si mesmo. Quem não ama não consegue ser bênção para ninguém. O mundo precisa desesperadamente de homens e mulheres, eu e você, amando pessoas, amando o próximo. Você sabe que muita gente está ficando doente da alma, com depressão. Muitas vezes é falta de relacionamento. Essa semana nada, ontem mesmo, eu recebi essa notícia lá no médico, lá onde eu fui pegar, lá na farmácia de alto custo, onde eu fui pegar uns medicamentos, fiquei quase 5 horas lá esperando. Cheguei no trabalho, já era tarde, eu entro 10 horas, fui chegar mais de 3. E recebi a notícia que uma pessoa que trabalhou comigo na outra empresa, cuja pessoa eu fiz o casamento dessa pessoa, falou assim: eu quero que você celebre o meu casamento. Fiz lá no prédio onde ela morava. Essa pessoa se matou ontem, tomou veneno de rato. Desesperada. Essa pessoa tinha me encontrado em outubro e falou assim: pastor Henrique, que bom que eu te vi, eu preciso ir na sua igreja. Eu falei: vai. E a gente trocou o telefone, depois falei com ela um pouco. O último dia, a última fala que tem minha com essa pessoa foi dia 17 de outubro. E essa pessoa falou: assim que eu sarar da cirurgia que eu fiz, eu vou lá na sua igreja. Eu não sei por que razão ela tomou o veneno, mas disseram para mim que ela estava com depressão. Então, irmãos, falta de relacionamento, né? Falta de relacionamento nos faz com que as pessoas fiquem isoladas. O mundo necessita muito de amor. Pessoas sozinhas precisam sair para conversar, se é uma pessoa cristã, precisa ser aliançada com outras. Se é uma mulher, aliança com outra mulher, mulheres de oração. Se é um homem, procura um irmão, não fica sofrendo só. A igreja precisa dessa cumplicidade entre nós. Amados, eu amo o Natal, gosto demais da festa de Natal e Ano Novo, eu me alegro, embora eu sei que Jesus não nasceu na data que a gente comemora, mas eu me alegro porque fala de quê? De nascimento. O mundo celebra o nascimento de Cristo, embora muitos nem tenham noção, se aproveita só para beber e fazer tudo que não presta. Mas eu amo o Natal. Mas uma coisa que eu não gosto e nem fico praticando no Natal é esse negócio de dar presente. Vou fazer minha lista de quem eu vou dar presente. Porque tem gente que faz isso, dá um presente e já fica contando receber de volta. Isso é o amor mais hipócrita que eu já vi, irmãos. Em qualquer data do ano, se eu quiser dar um presente para alguém, eu não preciso de Dia das Mães, não preciso de Dia dos Pais, Dia do Cuidador, da Cuidadora, não preciso de ser Natal, nem Ano Novo. No dia que eu sentir vontade, eu dou. Então isso é a maior das hipocrisias. Eu celebro o Natal. Muitas vezes a gente faz nas nossas confraternizações de família o amigo chocolate. Dá um chocolate sabendo que recebe outro, só para brincar. Mas você ficar comprando presente e dando, e esperando receber outro, isso não é amor. E esse tipo de amor que presenteia o outro para receber, mesmo fora dessa época, até o ateu faz isso. Isso não é amor. O amor, o mandamento que Jesus deu, é amar ao próximo em todos os sentidos. Em todos os sentidos. É um amor que emana de dentro. É um amor que vem do alto, de cima para baixo. E esse amor habita em nosso interior, no nosso íntimo. Irmãos, nós só vamos entender quando Jesus fala de amor, quando você olha para Lucas 23, versículo 34. Quando você vê ali Jesus sendo machucado, humilhado, sentindo dor, os seus algozes, as pessoas matando ele, e ele fala: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem.
Isso é amor. Isso é amor. Isso não é um amor fantasioso e não é uma quimera, não é uma sombra, algo que eu não posso pegar, apalpar, é algo que eu posso viver. Basta eu seguir o que a palavra de Deus fala, basta eu ter força de vontade para isso, basta eu querer me doar. O problema é que ninguém quer se importar com o outro. Sabe aquele velho ditado, perguntou, se envolveu. Então não pergunta para o irmão se ele está bem ou se está precisando de alguma coisa, porque perguntou, se envolveu. O mundo age assim, ele não quer saber do teu problema, porque ele tem medo de se envolver. E não é o mundo, os cristãos também têm medo de se envolver. E para a gente finalizar aqui, irmãos, eu tenho uma ilustração que eu achei muito bonita, sobre um menino, né, numa sala de aula do interior. Ele pergunta para a professora: professora, o que é o amor? E a professora falou: eu preciso dar uma resposta digna para esse menino. Já que ele está querendo saber o que é o amor, eu preciso dar uma resposta digna. E aí ela pensou o que fazer. Aí ela olhou, né, para toda a turma e falou: gente, na hora do intervalo, dá uma volta aqui perto da escola, vê o que vocês podem fazer, o que vocês vão sentir ao que está à sua volta, e tragam para mim alguma coisa que expresse o que é o amor, para que ele veja, para que esse menino veja. E aí todos foram brincar, e quando voltaram, um menino trouxe uma flor e disse: professor, eu trouxe uma flor, olha que bonita, muito linda, olha o perfume, sente o perfume dela. Professora, muito linda mesmo. E você? O outro: olha, eu peguei uma borboleta, linda demais, olha as cores dela. Ela estava voando e pousou numa flor, e eu fui lá sorrateiramente, peguei e trouxe ela para expressar o amor. O outro falou: eu trouxe um passarinho, caíram 2 passarinhos do ninho, e eu peguei um, deixei o outro lá e trouxe esse aqui, para demonstrar o meu amor, para mostrar o que é amor. E um dos meninos voltou sem nada, e a professora disse: e você? Por que não trouxe nada? Ele falou: professora, me entenda, eu vi a borboleta, eu vi a flor, senti o seu perfume, mas eu preferi deixar ela lá, porque se eu tirar, eu vou ter a beleza dela por um pouco de tempo e ela vai murchar. Então eu achei melhor deixar na natureza. Eu vi a borboleta com suas multicores, mas eu fiquei com dó de aprisionar uma espécie tão rara, tão bonita, digna de viver livre como eu sou livre. E eu vi o outro passarinho no chão, mas logo em cima no galho eu vi que a mãe dele olhava para baixo desesperada, mas eu peguei aquele passarinho e coloquei no ninho. Então o que eu quero dizer para a senhora, eu achei melhor deixar eles livres, porque eu também sou livre. E a professora concluiu: você recebeu a melhor nota. Sabe por quê? Porque você entendeu que o amor não é coisas. O verdadeiro amor é o que está no coração, o que sai de dentro. É a sensibilidade de perceber. É a sensibilidade de você entender a dor do outro. Porque quando você arranca uma flor da natureza, é bonito você estar com uma flor, mas logo você vai se cansar de olhar para ela e joga fora. A borboleta, assim que você pega uma borboleta, você já destruiu ela, porque quando você pega, sai aquele pólen que está nas asas dela, ela acaba ficando já, não é, capengando ali, não consegue voar direito. E o passarinho também, você tirou ele do seu habitat natural. Então esse menino expressou verdadeiramente o que é o amor. E amados, a nossa conclusão é essa, para você: se você decidir a amar as pessoas, prepare-se para ter frustrações e decepções. Porque quando você ama, você se torna vulnerável. Você vai sempre estar se entregando, se doando. E muita gente pode se aproveitar disso. Muita gente pode se aproveitar da sua forma bondosa de ser.
Mas olhe para Cristo. Cristo se doou, Cristo se entregou, e Ele não perdeu nada com isso. Cristo sabia seu foco, e hoje Ele está na glória, assentado à direita do Pai. Cristo, Ele tinha um propósito, Ele sabia qual era o seu propósito. Sabe por que muitas pessoas não querem amar? Porque ela sempre vem na sua mente as experiências ruins da sua vida. As feridas, as dores, as marcas, que todos nós temos marcas profundas do passado. Mas nós não podemos deixar que essas intrusas parem a nossa vida, nos impeçam de amar. Sabe por quê? Isso não pode impedir as experiências, as novas experiências que você terá para demonstrar o seu amor, e que isso deve ser também algo a ser passado para seus filhos e os filhos dos seus filhos. Não perca essa chance de demonstrar o seu amor, mesmo quando você se deparar com pessoas difíceis, mesmo quando você se lembrar das suas dores. Ninguém é culpado pela sua dor. Ninguém é culpado pela minha dor. Na verdade, as nossas dores, a causa das nossas dores, muitas vezes é culpa nossa, é por causa do pecado, muitas vezes é rebeldia, outras vezes é para a glória de Deus. Nós não fizemos nada de errado, dizendo assim, humanamente falando, todos pecaram, né? Claro, mas é para a glória de Deus, como aquele homem que era paralítico, e eles perguntaram para ele, quem pecou? Os pais dele ou ele? E Jesus falou, nem os pais nem ele, isso aí é para a glória de Deus. Então há acontecimentos na nossa vida que é para a glória de Deus. Então não deixe as marcas do passado lhe paralisar. Não deixe. Eu quero dizer para você, igreja, que as estações mudam, os governos mudam, pessoas podem mudar de atitude com você, mas Deus não muda. Jesus Cristo é o ontem e hoje, Ele é o ontem, hoje e será sempre, eternamente. Ele não muda, o seu amor é imutável. Então olhe para esse amor, não olhe para o seu egoísmo, não olhe para as suas dores e para as suas feridas, porque quando nós cremos que Jesus suportou a cruz, quando nós cremos que Jesus suportou tanta humilhação para nos salvar, logo o nosso eu, o nosso íntimo é invadido por esse amor, e nós vamos suportar qualquer dificuldade, qualquer adversidade, e até mesmo a indiferença das pessoas, quando você ama, quando você busca amá-las. Amém? Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nesta noite, e que o Senhor possa estar cada dia falando, o Espírito Santo cada dia lembrando essa palavra dentro de nós. Amar ao próximo como a si mesmo. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo. Se doe um pelo outro. Se desafie a você mesmo. Durante essa semana, coloque uma meta na sua vida. Olha, eu vou visitar alguém. Peça a Deus para colocar na sua mente alguém que você precisa fazer algo por ela. Uma visita, sei lá, dar um presente, abençoar, semear na vida dela um valor. Deixa Deus te usar. Sejamos desafiados nessa semana. Amém? Glória a Deus. Que essa palavra do Senhor receba um aplauso bem forte da nossa parte, em nome de Jesus.